Pergunta é: qual coroa eu uso para o caminho da fé? Ou qual coroa eu deveria usar para o caminho da fé? Uma pergunta muito importante, dado que se você errar a coroa, provavelmente sua bike vai virar uma carriola. E eu gostaria de jogar luz nesse assunto com um pouco de números, um pouquinho de engenharia. Bom, eu gosto muito dessa calculadora que ele mostra, tem várias opções de relação, e você também pode arrastar aqui as coroas, os pinhões, e ajustar a relação que você quiser. Então, basicamente, eu tenho duas bicicletas para escolher. Uma bicicleta com coroa única, um Shimano 12 velocidades 1051. E eu tenho as três coroas disponíveis. Eu tenho a 34, eu tenho a 32 e eu tenho a 30. Então, por exemplo, eu posso rodar com esse parâmetro, eu posso rodar com esse parâmetro. Opa, coroa com número ímpar não existe, né? A menos que for indexado, aí talvez exista. E a minha outra opção seria uma bike com duas coroas. Uma bike velha, uma bike 2.9, que é exatamente essa aqui de baixo. Então eu tenho uma coroa 22 e uma 36 e tenho aquele cassete 1140. Mas e aí? Será que eu consigo pedalar uma 34? Talvez não, uma 32? É muito simples descobrir isso. A primeira coisa que você precisa estimar ou descobrir é a sua potência. Então, quem tem o potencímetro facilmente tem esse número, mas ainda é um equipamento caro e nem todo mundo tem. Então, através dos dados do Strava, né? Por exemplo, aqui eu fiz um teste subindo o Pico do Jaraguá, o com mais disputado do país. Eu obtive, eu obtive esse resultado aqui, ó. 179. Eu subi uma segunda vez, deu 177. Então, eu acredito que eu conseguiria subir três vezes com esse ritmo aqui de 180 watts. Bom, então eu tenho uma estimativa de potência que eu consigo sustentar durante uma hora. Então, eu vou considerar minha potência confortável, que eu conseguiria fazer um pedal longo, como um trecho do Caminho da Fé, seria na faixa de 150 watts. Então eu vou para a próxima calculadora. Essa calculadora aqui também é muito boa. Primeiro, você tem que dizer qual que é o teu peso, qual que é o peso da sua bike. Aqui, veja, sapatilha, bagagem, talvez esse peso aqui de 13 seja até pequeno, vamos até para 15. Beleza. Esse parâmetro aqui da aerodinâmica, você pode ver, ele tem uma influência muito baixa aqui nas velocidades de subida, então tanto faz. A perda da relação, tá? Provavelmente, se você está usando uma corrente nova, uma corrente com uma boa lubrificação, na casa de 2%, eu diria que para um sistema de uma coroa, eu estimaria 3%, e para um sistema de duas coroas, eu estimaria 2%. Porque tem dados ali do Zero Friction Cycling que o chainline entre os dois sistemas dá uma perda de aproximadamente 1 watt. Mas, enfim, eu não me preocuparia muito com esse parâmetro. E aqui é o tamanho da subida que você precisa subir. Vamos começar de boa. Vamos começar de boa. Vamos começar com 8. Uma subida de 8%. Vocês notarem aqui embaixo, ele vai resolver para vocês. Tem o gráfico interativo aqui também, mas ele vai resolver para vocês. Se eu quiser andar exercendo uma força de 150 watts, eu conseguiria manter uma velocidade de 6,8, tá? Vamos voltar lá na minha relação. Aqui minha relação de uma coroa. 36, que é a que está instalada na BMC hoje. Então, eu noto que eu confortavelmente eu conseguiria pedalar nessa segunda marcha aqui. E na bike 2.9 também eu teria uma marcha muito confortável aqui para pedalar.
Mas as subidas do caminho da fé são 8%? Não são, de maneira alguma. Vou pegar alguns exemplos aqui. Serra dos Limas. Eu já subi essa serra e eu conheço. Vamos pegar esse número aqui, tá? 12%. Vamos ver o que acontece se eu mudar aqui para 12%. Então, se eu quiser aplicar 150 watts, eu vou estar uma velocidade de 4,78. Então, eu vou ver aqui, uma velocidade de 4,78. Eu não atinjo essa velocidade com a coroa 34. Com a 32, fica mais próximo. Vou voltar na minha... Ó, 5. Vamos dizer que é 5. Eu vou usar aqui 5. Tudo bem, eu estaria um pouco acima do 150, faria um pouco mais de esforço. Qual que seria o meu desgaste? Agora, na 2.9, eu tenho essa marcha. Eu conseguiria andar 4,5. Vai, vamos exagerar. Vamos dizer que você consegue pedalar uma cadência de 55. Aí tudo bem, com uma cadência bem baixa, talvez eu conseguiria usar uma coroa 32, perdão. Mas vocês podem ver que esse 12 é uma média. Se você olhar aqui, ó, tem trechos que a inclinação é 15, ó, 20. Vamos usar um valor intermediário. Vamos usar um valor de 17. O que que acontece se for 16? Já é uma piramba. Eu teria que pedalar a 3,5, 3,5 km para estar dentro dos 150 watts. Se eu quiser pedalar 5 km por hora, que era o piso, né? Vamos colocar aqui 5. Eu estaria bem acima do meu 180 watts lá que a gente combinou. Então, provavelmente, essa subida aqui eu não conseguiria fazer. Se bem que ela é só um pequeno trecho aqui, né? Mas se ela fosse longa, provavelmente você não conseguiria fazer. E a luminosa? A luminosa é punk. Eu nunca subi, não tenho ideia, mas a galera fala que é um horror, porque tem trechos aqui, ó, relativamente longos, ó, de mais de 20%. Meu, é insano. É insano. Será que eu conseguiria pedalar essa parada com uma coroa única? Eu acredito que não. Vamos mudar aqui para 22. Veja, se eu quiser andar a 5 por hora, que é o piso lá da coroa 32, eu teria que estar fazendo quase 300 watts. É muita coisa. E aqui também eu teria que estar pedalando muito devagar. E uma coroa 30, será que a coroa 30 conseguiria? Meu, a coroa 30 também não. É basicamente o dobro. Nem o duas coroas conseguiria. Mas o duas coroas você ainda consegue ter um cassete maior ainda. Você conseguiria ter um cassete 32. Vamos jogar aqui no extremo. Eu tenho um cassete 1142, coroa na frente 32, com uma cadência de 50. Aqui eu tenho o resultado aqui de 3,63. Vamos colocar aqui, ó, 3,6. Estaria aplicando ali 200 watts. É acima dos 180. Estaria fazendo muita força, provavelmente iria parar no meio da subida, iria cansar. Então, não tem mágica, galera. Uma coroa, mesmo se você for para uma coroa 28, eu acho que só um pé de vela da SRAM G- GXP conseguiria essa coroa. Eu não sei se a Shimano tem. Mas de qualquer. Ou se você adaptar um pé de vela triplo, colocar uma coroa 20. Eu não sei a gambiarra que você vai ter que fazer. Mas mesmo assim, ele não ganha do 2.9. Ou 2.10, 2.11. Então, qual coroa eu devo usar? Para mim, a resposta é óbvia. Você vai ter que usar um sistema de duas coroas.
com 22,42 pelo menos. Então, esse é um pouco do racional pela escolha da Schwinn contra a BMC. A BMC é uma bicicleta muito melhor, muito mais sofisticada. Porém, eu não consigo colocar duas coroas nela. E como vocês viram, eu não vou conseguir pedalar isso aqui. Eu vou empurrar. E eu gostaria de me desgastar o menos possível, conseguir pedalar o máximo possível. E mesmo sabendo que algum trecho ou outro aqui vai ter que empurrar, enfim. Mas esse é o racional da escolha e espero que vocês tenham absorvido a mensagem. Duas coroas, gente. Não tem coisa melhor.